Antes de abordarmos o último autor de hoje, o que eu quero terminar falando de Ciro Flammarion Cardoso, que o grande ineditismo desse autor é ele ter conseguido demonstrar que a escravidão não foi algo monolítica, que esses 350 anos de escravidão teve várias nuances, várias formas de escravidão, teve avanços e recuos, teve situações onde a condição do escravizado era pavorosa, outras eram terríveis, mas um pouco menos pavorosas. E com isso não se está querendo dizer ou amenizar o que foi a escravidão, mas com necessário distanciamento histórico e com a necessária análise da história de forma científica e não no emocional, que a gente compreenda que este modelo teve várias formas de se manifestar e de se organizar, o que inclusive garantiu a sua sobrevivência. Se fosse uma escravidão monolítica, talvez não tivesse sobrevivido durante 3 séculos. Então, esta capacidade de se adaptar às diversas realidades ambientais, ao produto que estava sendo explorado, todas essas nuances foram levadas em conta e essa escravidão, portanto, teve esse caráter bastante plural. Portanto, o monolitismo ele é algo que eu acho que a gente precisa superar quando analisa a escravidão no Brasil e o impacto que essa escravidão teve na nossa economia, na nossa organização social, na nossa organização política e na produção cultural, ou seja, inclusive na ideologia veiculada e no imaginário criado e mantido no nosso país a partir daquele modelo econômico. Muito bem, vamos falar agora do último autor que a gente pretende abordar hoje, que é Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi antropólogo, romancista e educador. Ele fundou o Museu do Índio e dirigiu até 1947, colaborando ainda na criação do Parque Indígena do Xingu. Criou a Universidade de Brasília, foi o primeiro reitor, além de ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo João Goulart. Com o golpe civil-militar de 64, teve os direitos políticos cassados e se exilou. Viveu em vários países da América Latina, foi assessor do presidente Salvador Allende do Chile, que depois sofreu um golpe também, liderado pelo general Augusto Pinochet, e de Velasco Alvarado, no Peru. Em 1976, retornou ao Brasil e foi anistiado em 1980. Pelo PDT, foi eleito vice-governador do estado do Rio de Janeiro, na chapa com Leonel Brizola, e em 1990 elegeu-se senador. Publicou vasta obra e em 95 lançou o seu livro O Povo Brasileiro, que é talvez a sua mais importante obra, que consegue fazer uma análise muito aprofundada a partir do seu olhar de antropólogo do povo brasileiro. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras em 2016. Para Darcy Ribeiro, o Brasil era palco do surgimento de uma etnia específica, a brasileira, dona de singularidades étnico-raciais, culturais, geográficas, sociais e políticas. Portanto, ele considerava que no Brasil tinha se originado um novo povo, uma nova etnia, resultado da mistura das chamadas raças, né, que se uniram aqui nesse país. A unidade nacional, para ele, resultou de, aspas, um processo continuado e violento de unificação política, logrado mediante o esforço deliberado de supressão de toda identidade étnica discrepante e de repressão e opressão de toda tendência virtualmente separatista. Então, a unidade nacional ela é garantida principalmente pela força, pela violência do Estado, que garantiu essa unidade nacional através da coerção.
E também, segundo ele, esse processo de unificação é um esforço resultado de um esforço de supressão de toda identidade étnica, ou seja, aquela ideia que somos um único povo, para o bem ou para o mal, seríamos um único povo, portanto, as discrepâncias e as identidades étnicas não deveriam ser consideradas. E essa realidade, essa constatação do Darcy Ribeiro, também faz com que, se for verdade essa interpretação, é que as diferenças étnicas, então, são desconsideradas, utilizando inclusive a força para desconsiderar essa violência étnica. Por exemplo, o aculturamento dos indígenas, que foram obrigados a se integrar na sociedade, a perseguição, demonização e criminalização das religiões de matriz africana, a imposição da língua do colonizador, o português. Então, seriam exemplos de que as identidades étnicas, o pluralismo étnico no Brasil teria sido desconsiderado e se trabalhou, o Estado teria trabalhado numa linha de homogeneizar, né, para que fôssemos um único povo. E essa homogeneização foi feita, inclusive, utilizando a violência. Em razão desse processo, continua Darcy Ribeiro, as elites dirigentes, primeiro lusitanas, depois luso-brasileiras e afinal brasileiras, viveram sempre e vivem ainda sob o pavor pânico do alçamento das classes oprimidas. O Brasil não é um país de oportunidades. A mobilidade social é praticamente inexistente. O mais grave é que esse abismo não conduz a conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizaram num modus vivendi que aparta os ricos dos pobres como se fossem castas e guetos. Vejam, essa obra do Darcy Ribeiro foi lançada em 2006, bem antes de fatos políticos recentes, que levaram a um golpe de Estado e que levaram a que um setor da sociedade brasileira, obscurantista, reacionário e francamente de extrema-direita e racista, chegou ao poder. O que essa análise do povo brasileiro de Darcy Ribeiro contribui para interpretarmos, inclusive, os dias atuais? É que existe, por parte das elites, um verdadeiro pânico de alçamento das classes oprimidas. Isso significa o quê? Qualquer possibilidade de que as classes subalternas, em especial as classes subalternas não brancas, tenham uma leve ascensão social. Eu não me refiro a indivíduos, porque indivíduos isso é aceitável, mas enquanto grupo social, a resposta dessas elites normalmente é violenta. Então isso aconteceu, por exemplo, no período de Getúlio Vargas, que ainda que tenha sido um ditador, naquele momento ele chegou a ser um modernizador das relações econômicas, sociais e políticas no Brasil, que foi levado à renúncia, depois levado ao suicídio. Isso aconteceu em 1964 com João Goulart, que estava promovendo as reformas de base e anteriormente, quando tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas, chegou a conceder 100% de salário mínimo. Essa ação, ainda que incipiente, foi abortada por um golpe de Estado em 1964. E isso aconteceu em 2016 também, com um golpe de Estado capitaneado pelas elites, mas com grande apelo da classe média, que foi para a rua defender aquele golpe de Estado. É possível que hoje parte esteja arrependida, mas naquele momento foi isso. Porque o que motivou essas pessoas de classe média branca do Sudeste, principalmente, e as elites a promover esse tipo de golpe de Estado? O horror que lhes causava o fato de que parte da população brasileira mais pobre, miserável,
nordestinos, negros, mulheres, enfim, os excluídos começavam a alçar, ter um mínimo de inclusão social e de diminuição das desigualdades. Então isso serviu para detonar o gatilho para que essas pessoas fossem para as ruas vociferando os ódios e defendendo o golpe de Estado. Então, Darcy Ribeiro nos ajuda muito a compreender o caráter do povo brasileiro, e aí quando se fala de povo brasileiro, nós estamos falando de vários grupos sociais, né? Não é um povo que todos pensam igual, mas o caráter, no caso, inclusive, dessa elite e dessa classe média. Então, é essa... E continua o Darcy Ribeiro, o mais grave é que esse abismo não conduz a conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizaram num modus vivendi que aparta os ricos do pobre como se fossem castas e guetos. Então, ele considera que nós vivemos como se fosse uma sociedade estamental, como se fosse uma sociedade de castas, onde não existe mobilidade social. E quando existe mobilidade social, ela é exceção, e quando ela não é exceção, quando o Estado, que por alguma razão foi ocupado temporariamente por um grupo que propõe a essa diminuição da desigualdade, a resposta das elites normalmente é violenta e a pessoa é apeado do poder através de um golpe de Estado.